Se você abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, o verso 1, depois o verso de número 11. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Verso 11. E aconteceu que pouco depois irei ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Preste atenção que eu quero me concentrar a partir do versículo 11. Nós vamos dar um pulinho. A cidade de Naim, uma cidade que traz consigo um nome que expõe a tranquilidade, um ambiente tranquilo, pacato, suave. É mais ou menos a conotação do nome dessa cidade. Nessa cidade, um rapaz morreu. Ele era filho de uma mulher viúva, que já não podia contar com a proteção, com a provisão de seu marido. Dificilmente viúvas se casariam de novo. Havia uma série de restrições no que diz respeito a isso. Além de viúva, essa mulher agora perde seu único filho. Eu não sei qual é a idade do rapaz, aliás, isso não interessa. Não interessa do que ele morreu. Nós precisamos estar focados no que a Bíblia quer nos transmitir. E hoje aqui, como na maioria das vezes que a Bíblia fala de filhos, ela fala de futuro, de perspectiva para o amanhã. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos uma mulher que perde um pouco de seu presente quando perde seu marido, mas perde todo o seu futuro quando perde seu filho. A perda do filho dessa mulher expõe essa mulher agora à lei dos judeus, de ter que conviver e contar com a misericórdia. Se fosse no Velho Testamento, ela deveria contar com o resto de tudo aquilo que as pessoas plantavam. Agora ela precisa contar com donativos de algumas pessoas piedosas, que ao descobrirem a situação dela, a ajudem, porque ela precisa da compaixão das pessoas, porque ela não tem como se manter sozinha. É esse ambiente que essa mulher está vivendo, ao preparar seu filho para ser sepultado. Este menino é velado, ele está sendo preparado, o sepulcro está aberto, pronto para receber este rapaz. O que a Bíblia está dizendo é que uma mulher está pronta para enterrar seu futuro, para ver seu futuro descer à sepultura. Mas que tranquilidade é essa de Naim? Que ambiente tão tranquilo é esse que faz com que uma mulher tenha tantas dores numa cidade como essa, num ambiente como esse? Me parece que o nome não cabe muito bem dentro da situação que essa mulher está vivendo. O que vai ser da vida dela agora? Provavelmente muitas perguntas, muitas interrogações permeiam sua mente. Por que isso acontece comigo? Por que justamente eu? O que eu fiz para merecer isso? Basta enfrentarmos adversidades, problemas e crises, que inevitavelmente esse tipo de pergunta acaba saltando ao nosso coração. Por quê? Porque o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, os meus negócios, por que as coisas acontecem conosco? Não há resposta para isso, querido. E talvez a melhor maneira de entender isso é buscar elevar um pouquinho a nossa mente para entendermos que quando o assunto é Deus, essa carne importa para Ele pouco. Eu não vou dizer que não importa nada não, porque importa um pouco. Mas quando você ver alguém morrer, quando você ver principalmente a partida de alguém
pergunte para quem essa pessoa morreu. Porque essa pessoa morre muitas vezes para nós, e apenas para nós, mas não para Deus. Entender o agir de Deus para nós é muito difícil, a pequenez de nossa mente nos limita a tudo isso. Mas eu imagino a dor dessa mulher, é uma inversão de valores. Aqui nós criamos filhos para que eles nos sepultem, e não para que nós venhamos sepultá-los. Mas não tem jeito, a cova está aberta, o menino precisa ser sepultado, é só uma questão de horas, e ele entra em decomposição. Não tem o que fazer, então se prepara ao enterro. Isso, o menino é velado, é preparado e pronto. Coloca o menino no esquife, no caixão, numa estrutura cuja qual ele pudesse ser carregado de sua casa até o sepulcro. Onde isso? Num lugar tranquilo como Naim. Tranquilo para quem? Para algumas pessoas, mas não para todos, porque nem sempre a vida é tranquila para todos ao mesmo tempo. Hoje muitos de nós estamos aqui e não está tranquilo para você. Hoje muitos estão aqui, estão sofrendo, estão preocupados, quer com seus negócios, quer com seu casamento, quer com as suas finanças, com a sua saúde, inevitavelmente. Mas também temos que entender que há tranquilidade para muitos. Muitos hoje estão com um casamento legal, estão com seus filhos em rota de expansão, estão com suas economias equilibradas, estão firmados na rocha em sua fé. Mas me parece que quando a Bíblia diz é melhor serem dois do que um, é exatamente isso. É para que nós possamos entender que o dia que alguém estiver caído, nós precisamos estar de pé para ajudar essa pessoa a levantar. E não se glorie disso, porque é só passar o tempo e você vai estar caído, e aquele cujo qual você levantou ontem vai ser aquele que vai te levantar amanhã. A vida é desse jeito. Mas ela está preparando. Como eu disse no verso 1, Jesus estava em Cafarnaum. Me parece que, ao contrário da tranquilidade de Naim, Cafarnaum traz a conotação do vilarejo da misericórdia, do ambiente onde há um intuito de melhorar a vida dos outros, de se importar com outras pessoas. Talvez foi por isso que Jesus escolhe um local com esse tipo de nome. Um nome que inspira consolo, cuidado, carinho, respeito, e algumas coisas estão envoltas quando nós vamos observar o nome Cafarnaum. Só que Cafarnaum fica nada mais, nada menos que 52 quilômetros de Naim. É longe, talvez 2 ou 3 dias de caminhada até lá. Jesus reside em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, onde ele cura a filha de Jairo, onde ele tem um encontro com um centurião. Cafarnaum é um ambiente de milagres contínuo, porque lá Jesus está presente. Mas o motivo pelo qual Jesus se dirige a Naim, por que passar por Naim? Provavelmente ele está saindo do norte e indo para o sul em direção a Jerusalém. E ele vai passar pela cidade tranquila, que não é tão tranquila assim para uma mulher que está indo sepultar seu futuro. Para uma mulher que está vendo seu futuro e literalmente para o buraco. É isso que está acontecendo. Mas é muito importante nós olharmos esse texto, porque eles vão se encontrar no caminho, na porta de Naim, basicamente é o que diz o texto. Depois você lê, onde a morte está saindo e a vida está entrando. Quando nós olhamos para esse contexto, o que vamos olhar é Jesus trazendo consigo uma multidão. Pessoas vêm com ele, e todos os tipos de pessoas. O texto diz que vem com Jesus seus discípulos e uma grande multidão. E vamos imaginar que tipo de pessoas andam ao nosso redor quando nós estamos ganhando
Vamos imaginar agora quando o carro está legal, a saúde está boa, o dinheiro está bom, a casa é espaçosa, o churrasco é semanal. Vamos imaginar que tipo de gente nós temos perto de nós quando estamos vencendo. Provavelmente há um número grande de pessoas querendo estar conosco. Mas cuidado, porque é só essas coisas irem embora que pessoas começam a atravessar a rua para não encontrar com você. Bastam descobrirem que você está com dificuldade, que elas muitas vezes se distanciam com medo de serem abordadas, e que você peça a elas algum tipo de ajuda. Vem Jesus envolto, e quem é Ele? Ele é a vida. Quem é Ele? Ele traz consigo os milagres, um cenário sensacional, é o que acompanha, e Ele vem conduzindo sua comitiva diante da porta da tranquilidade, que de tranquilidade não tem nada, pelo menos para essa mulher. Por quê? Porque hoje a igreja pode ser um ambiente tranquilo. Por que Naim não pode ser aquela porta? Porque hoje a porta da igreja não pode ser chamada da porta de Naim? A igreja que deveria trazer consigo o ambiente de tranquilidade, mas não é isso que você vive hoje. O que você vive é a apreensão, a preocupação, a dor. Quando olhamos para esse ambiente, nessa porta, esses dois mundos, eles vão colidir, eles vão se encontrar, e eles são muito opostos. Por quê? Porque com Jesus provavelmente vem a música, com Jesus vem a alegria, com Jesus vem a festa, mas o que vem do outro lado? Um funeral. E se um funeral encontra-se com uma festa, eu trabalhei muitos anos no comércio aqui na Praça da Mantiqueira, e eu sou da época que, quando uma comitiva fúnebre passava, nós do comércio abaixávamos a meia porta, quando não fechávamos totalmente, em solidariedade aos familiares. Sim, porque inevitavelmente a tristeza, ela ofusca um pouco da alegria. Não faz sentido você estar rindo enquanto alguém está chorando, perdendo. Então Jesus vem envolto numa multidão que está feliz. Por quê? Porque Ele está presente. E que tipo de pessoas? Eu separei alguns aqui que deviam estar junto com Jesus. Curioso. Porque curioso tem tudo quanto é lugar. O que eles querem? Informação. Para quê? Para repassarem. WhatsApp, Instagram, Twitter. Certo? Os curiosos estão aí até hoje. Tem gente que vem na igreja só de curiosidade, para saber como é que é. Nossa, é preta, nunca imaginei. Nossa, tem luz. Nossa. Sim, porque quando você vive perto da sua vida, tem gente que só quer ver por curiosidade. Quer conhecer sua casa, para saber onde tu mora, o que tu tem, se a casa é boa, se é ruim, se é pequena ou grande. Pare para pensar. Perto da sua vida sempre vai ter curioso. Quer você esteja uma vida boa ou ruim, se prepare para eles. Jesus também tinha essa turma, os curiosos, pertinho dele. Segundo, os invejosos. Também se prepare para ele. Tem povo que tem uma inveja. Sabia disso? De quê? De tu. Mas eu não tenho nada. Pois é, do seu nada. Tem gente que tem inveja porque não pensa que inveja tem a ver com bens materiais só, não, gente. Inveja, a pessoa tem inveja do seu sorriso, da sua felicidade, do seu corpo, do seu cabelo, do seu dente. Porque quem tem inveja de qualquer coisa que você tiver de bom que ele não tem. Então você tem que aprender a lidar com invejosos. Como é que ele se manifesta? Normalmente botando defeito. Nossa, ela é rica, mas é gorda. Certo?
É bonito, mas está doente, vai morrer. Se você não está... Gente, lidar com gente é o maior barato. Então devia ter uns invejosos. Isso aí, ó, isso é demônio. Por isso que ele faz milagre, esse tal de Jesus. Os curiosos falando, sério? E o invejoso falando, sim, isso é Beelzebul, Lúcifer, isso é tudo junto, corja. Ele disse que veio do céu, mas foi lá de baixo. Terceiro grupo que tinha ao redor e tem os admiradores. Tem gente boa no grupo também, uma turma que gosta de tu. Sim ou não? Não tem só gente ruim, não. Tem uma turma maneirinha. Não são muitos. Mas tem, eu imagino, né? Aquela turma lá, ó, que admirava Jesus. Sim ou não? Sim. Perto de Jesus também tinha uns necessitados. Porque perto dos tubarões sempre tem os peixes pequenos. A turma que precisa de uma atenção, precisa de um cuidado. Queria um milagre. Estão andando atrás de Jesus por quê? Porque estão doentes, estão a fim de cura. Porque estão solteiros, estão a fim de casar. Porque estão casados, estão a fim de quê? Ficar solteiro. Não faz isso não. Virei até profeta agora. Então tem necessidade, sim ou não? Sim. No grupo de Jesus também tinha os comprometidos. Aquela turma que estava com ele, engajados já no projeto há muito tempo, deixaram sua profissão, deixaram seu barco, suas coisas. Porque sempre vai ter gente perto de você com nível de comprometimento alto. Talvez seja meio confuso para vocês se decepcionarem muito com os invejosos e acabar colocando comprometidos no mesmo, né, círculo que os invejosos. Tem gente que tem muita dificuldade de identificar essas pessoas. Tinha também os indiferentes. O que é o indiferente? Aquele que não sabe nem o que está fazendo. Seja curioso, curioso nada. Invejoso, inveja de quem? Comprometido com nada. Não admiro ninguém. Estou precisando de nada. Então o que você veio fazer aqui? Não sei. Eu sei que vim. Por que eu vim? Eu não sei. Tem gente em velório assim, tem gente em festa assim. Você é parente de quem? Do noivo, mas aqui é aniversário de 15 anos. Você não sabe nem o que está acontecendo no ambiente. Para pensar. Tem gente que não está nem aí para nada. Acaba o culto, você pergunta como é que foi o culto. Foi. Acabou agora. Pregaram o quê? Pregou. O importante é que pregou. Eu não escutei, mas entrou em mim assim mesmo. Porque tem gente que não está nem aí. Você conhece alguém desse tipo? Tem gente assim. Certo? E não se aborreça, porque tem todo tipo de gente. E essa turma vem com quem? Com Jesus. Tinha indiferente perto dele, comprometido, necessitado, admiradores, invejosos e curiosos. E lá vem Jesus. Como é que ele vem? Vivendo a vida dele, gente. Isso é que é maneiro. Que Jesus está falando que não interessa quem está do seu lado. Você tem que aprender a viver com todo tipo de gente. Pelo amor de Deus. Aprenda a viver em qualquer tipo de situação. Por quê? Porque Deus é conosco. Então, para de ficar. Jesus está lá, a turma feliz, e vem ele, entrando em Naim, quando de repente, quem é que vem saindo? A mulher. A dona lá, não sei nem o nome dela. O que é que ela está trazendo? Seu futuro. E seu futuro não é bom. O cheiro dele já não é dos melhores. Seu futuro está morto. Seu futuro vai para o buraco. Mas ela mora onde? Num lugar que tinha tudo para ser tranquilo, mas não é. Numa situação que deveria ser totalmente favorável, mas não é. Mas sabe o que o texto diz, que eu acho de mais legal? É que vem a mulher também com uma grande multidão. Está escrito, depois você vê. Jesus não está andando com a multidão, sim ou não? Mas a mulher também tem uma Isso, ela é um pouco diferente da de Jesus. Eu destaquei aqui alguns
algumas qualidades que eu acho que vale a pena, alguns adjetivos. No velório tinha curioso? Sim ou não? Claro. Sempre tem. Morreu de quê? Por que seu casamento acabou? Por que você faliu? Tem gente que quer saber, fazer autópsia. Quer informações sobre o que aconteceu. Ele não está nem aí. Ele só está curioso para falar com os outros. E às vezes nem presta atenção e fala errado. Então tinha uma multidão que provavelmente estava junto com a mulher. Por quê? Porque tem um enterro acontecendo. Estão saindo da cidade levando um menino. Nossa, e essa mulher é viúva. E o futuro dela? Já era. Na multidão que vinha com ela, também tinha comprometido, sim ou não? Claro, gente que está chateada que o garoto morreu. Nossa, menino novo morreu, coitada dela, e agora? Poxa, vamos ter que ajudar, vamos dar uma cobertura. Devia ter. Tinha também os indiferentes, aquele que não sabe quem morreu, de quem morreu, o que está fazendo. Vai num velório hoje, principalmente nesse cemitério, você vai ver lá um bebum. Conhece não? Morreu de quê? Não sei. Por que você está triste? Vou beber porque o cara morreu. Porque tem gente que não está nem aí. Nessa multidão, provavelmente não tinha invejoso. Pelo menos a multidão do defunto não devia ter. Ninguém quer trocar. Nossa, que inveja dele que morreu. Normalmente essa classe, eu acho que ela faltou. Ela está do outro lado com Jesus, né? Querendo fazer o que ele faz, querendo ser o que ele é. Essa turma está toda lá. Beleza. Eu só quero que você entenda que aqui está a tristeza, aqui está a alegria, aqui está a morte, aqui está a vida, a porta está aqui, e essas duas histórias vão se encontrar. O príncipe da vida vai passar. Ele vai ter contato com a história desta mulher. Ele vai dar uma olhada para o futuro dela e vai dizer: não vai terminar desse jeito, porque eu vou entrar com providência na sua vida. Mas a sepultura está aberta, não tem mais jeito, o cheiro não é bom. Não interessa o que as outras pessoas falam. Eu cheguei na sua vida e pronto. O texto diz que quando as duas multidões se encontram, provavelmente a multidão da dor e da morte quer invadir o coração da multidão que vem com Jesus. E ele não vai permitir que isso aconteça. Jesus não vai permitir que a tristeza daquele outro grupo tome o coração da turma que vem com ele. A morte não vai transformar seu grupo. Não. Quando as duas se encontram, bota para mim, verso 13. Põe para mim. 7:13. Vendo-a, Jesus olhou para ela. Já passaste por um mendigo e fingiu que não viu? Já teve alguém batendo a janela de seu carro para te vender uma balinha e você fingiu que não estava vendo? Já aconteceu alguma situação cuja qual você optou por desviar o olhar? Pois é. Muitas vezes é isso que acontece. É só isso, não estou desqualificando você porque você fez isso não. Às vezes você não quer a bala, não quer o cara que limpa o seu... Não é isso, eu só estou te mostrando que quando Jesus viu a situação vindo na direção dele, ele vendo-a, olhou para ela, viu que ela era uma viúva, descobriu que aquele era seu único filho, descobriu que uma sepultura estava aberta para receber um menino. Então, vendo-a, ele não fica indiferente, porque indiferença dói demais da conta. Pior do que sofrer um drama é sofrer um drama sozinho, não tem ninguém. Se alguém está enfrentando um problema sério e você sabe que o problema existe, não diga que o problema não existe. Diga para a pessoa: eu vou lutar com você. Tem gente que a pessoa apresenta um problema e eu vejo gente dizer para ela:
Calma, rapaz. Isso não existe, não. Como não existe? Se eu tenho um laudo, como não existe? Se eu tenho provas materiais que existem. Então diga para a pessoa: eu vou enfrentar isso junto com você. Você está sozinho, pode contar com as minhas orações, pode contar com os meus recursos. Nós não podemos negligenciar problemas, porque isso não acalenta ninguém. Jesus, vendo, moveu-se de íntima compaixão por ela, olhou a situação dela e não passou por indiferente aos olhos dele. Eu não sei se você já enfrentou problemas sérios, onde, preste atenção, você até teria gente para te ajudar, se você tivesse coragem de contar. Mas às vezes é tão sério, é de foro tão íntimo, que você sequer consegue ajuda, porque você tem vergonha de dizer para alguém o que está acontecendo. Pensa numa situação dessa. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está endividado. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está impotente. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está doente, que você está desempregado, que você precisa de uma cesta básica, de uma ajuda. É verdade. Pessoas muitas vezes não são ajudadas, não porque a ajuda não existe, mas porque a dor é tão grande de compartilhar, que elas preferem ficar com a dor da necessidade. Jesus olhou, fez a leitura. Como ele descobriu, eu não sei. Para mim, Jesus perguntava, sabe? É só isso. Tem gente que acha: ele viu o paralítico e, sabendo que ele estava assim há 38 anos, disse: quero ficar são. Eu não penso desse jeito. Para mim, Jesus parou e perguntou: por que aquele cara está daquele jeito? Quanto tempo ele está assim? E aí alguém diz: cara, ele está paralítico aí 38 anos que ele é paralítico daquele jeito, e basicamente todos os dias alguém vem, traz ele aqui e coloca de manhã. Eu fico imaginando o paralítico vendo que alguém tão importante quanto Jesus parou para saber a história dele. Como é legal quando alguém se preocupa com o que nós estamos atravessando. Como é gratificante quando alguém quer saber qual é a nossa doença, há quanto tempo nós estamos assim, qual é o nosso problema, se pode ajudar alguma coisa. Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e olha para ela e diz o quê? O que ele diz? Não chora. Pô, aí já é demais, né, Jesus? Fala sério, sou viúvo, estou enterrando meu único garotinho, me dá pelo menos o direito de chorar. Aliás, diga-se de passagem, o Senhor deveria chorar comigo, porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que, e chorai com os que choram. O Senhor me diz para eu não chorar. O final desse versículo para mim é extraordinário. Até porque para mim o não chores tem uma conotação, aliás tem diversas. Jesus poderia dizer assim: dona, chora não, pô, molenga, morreu, rapaz, amanhã faz 2 dias. Ele poderia dizer assim: pô, não chora não, pô, chora não, dona, pô, chato, hein, pô, morreu, né, novo, né, dona? Mas não foi nem de um jeito nem de outro. Me parece que o que Jesus está dizendo para ela é algo assim: não chora não, dona, fica tranquila que eu cheguei, fica tranquila que o que ninguém pode fazer por você, eu posso fazer por você. Não, aquele não chora que chega com segurança, sabe? Aquela pessoa que está chorando porque está devendo R$100 e não consegue pagar, e tu chega. Pensa. Como é que tu chega? A pessoa: o que foi? devendo R$100, poxa. Não chora. Cheguei, mano.
Eu tenho. É aquela pessoa que chega para resolver. Às vezes pode até chorar antes. Porque Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Chegou para ressuscitar e chorou. Alguém falou, nossa, como ele gostava de Lázaro. Alguém falou, se gostasse tinha vindo antes. Pare e pense. Ele agora fala para ela, não. Mas olha o verso seguinte. Chegando se tocou o esquife. Bom, agora o problema vai ficar pior. No verso 13 ele diz para ela o quê? Não chore. No verso 14 ele toca no defunto. Fala comigo, toca no defunto. Bota aí para mim o texto de Números, por favor. 19:11. Dá uma olhadinha no que Jesus acabou de se meter. 19:11. Aquele que tocar algum morto cadáver, de algum homem, imundo será por 7 dias. Pode continuar com o texto. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo aos 7 dias. Presta atenção, Jesus acabou de tocar num, sim ou não? Ele ficou impuro segundo a lei. Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? No verso 13 ele diz para a mulher, não chore. No verso 14 ele não fala mais com a mulher, ele põe a mão no problema dela. E quando ele põe a mão no problema dela, o problema dela passa a ser problema dele. Porque agora ele está 7 dias impuro. Pastor, o que é isso? Isso é Deus dizendo que nível de comprometimento ele tem com o que você está passando. Alguém colocaria a mão nesse defunto, sim ou não? Mas ele colocou a mão no defunto que vinha passando. Eu gosto disso, porque me parece que o texto diz que a mulher vem andando na frente do cortejo. Porque para uma mãe vir andando atrás é terrível, porque ela vai olhando para o defunto o tempo inteiro. Então me parece que ela vem na frente para não ficar olhando o filho morto. Então lá vem ela chorando. Meu Deus, meu menino morreu, já era. Meu futuro, estou lascada. Aí chega o chefe dos crentes e diz, calma dona, todos os problemas se acabaram. Chega aí dona, não chora. Ela falou, falar é mole. Aí vem passando um defunto carregado, obviamente. Certo? Vem passando um defunto. Parece The Walking Dead. Vem passando o defunto. Jesus então toca no defunto. E aí o pessoal parou, falou, que tocou no defunto, agora o negócio ficou feio. A turma que estava com ele, afasta dele que está impuro. E agora, o que pode? Aí ele começa a conversar com o defunto. Aí o problema vai ficando pior, porque parece coisa de parente desesperado. Oh, você não podia morrer, oh meu Deus do céu, aquela coisa de gente que sente pouca dor, mas aparenta muita, para valorizar o defunto. Já viu aquela mulher que o marido morre e diz, nunca mais eu quero um homem. Antes do período da purificação dos 7 dias, já tem comando para o quartel. Você está rindo? Esse pessoal que diz que não casa nunca, normalmente é o que casa primeiro. Aquele que diz assim, eu caso logo depois, normalmente vai virar freira. Mas Jesus começa a conversar com o defunto. Olha que coisa. Todo mundo parou, tanta gente para Jesus conversar. E Jesus falou o que com o garoto? E disse ao jovem, o jovem está morto, gente. Só que se o jovem estiver morto, Jesus está, me ajude aí, impuro. Se o menino estiver morto, Jesus está impuro. É o santo ficando profano. Jesus então olha para o menino
E fala o quê? Levanta-te. Não, pensa agora. Nós num cortejo. Lembra de curioso, os que fica perto, invejoso, aquela patota toda. Quando Jesus toca, está todo mundo olhando. Mas quando o defunto levanta, aí eu acho que diminuiu a população ao redor do ambiente. Porque se eu confesso a você, eu creio em Deus com toda a minha força. Um dia eu vou morar no céu, mas se eu estou num velório que o defunto senta, aí eu vou ver de longe, não é verdade? Isso sou eu. Se você é corajoso, fica, beleza. Eu não assisto nem filme de fantasma. Jesus fala com o menino: levanta-te. Vamos ver o que aconteceu. O defunto se sentou e começou a falar. A Bíblia é muito engraçada. Pensa. O cara estava morto, está sentado falando: nossa, que frio. Nossa, esse óleo que passaram em mim para o sepultamento. Nossa, a gente não estava morto não, gente. Nossa, que isso? Pare para pensar. Não ri não, que eu estou falando de velório. Começou a falar, Jesus pega o defunto e entregou quem? Porque ninguém mais aceitaria. A única que vai pegar esse menino pela mão é a mãe, porque qualquer outro não vai você sozinho para casa, o menino vai. Vamos ver se você chega vivo lá. É ou não é? Pare e pense. Pastor, o que você está querendo? Eu estou querendo mostrar a você o nível de comprometimento que ele tem. Eu estou dizendo para você que seu futuro hoje é este menino, e que talvez ele não seja tão tranquilo como você gostaria que fosse, que talvez lhe falte companhias familiares, de amigos. Mas eu não posso sair daqui sem lembrar você que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos deu a garantia que não apenas iria, como grande parte das pessoas às vezes fazem quando se deparam com um problema, utilizam a voz: não, eu te ajudo, não, eu estou com você. Não, ele disse isso, é verdade, mas quando o problema passou, ele botou a mão do problema, e quando ele toca aquele esquife, escute, o problema deixa de ser simplesmente da mulher e passa a ser dele também. Aí as coisas mudam de figura, porque a mulher tem um problema que não pode resolver, mas Jesus se depara com um problema que ele pode solucionar. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu só sei de uma coisa: ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Ele pode trazer seu futuro à tona. Ele pode fazer o túmulo ficar vazio. E aliás, não sei por quanto tempo ficou, porque uma outra pessoa deve ter sido enterrada no túmulo que era para o menino, mas o menino não foi, porque Jesus entrou com providência no que diz respeito à mãe dele. Agora a mãe volta, pensa, Jesus está indo para a cidade, a mulher está indo para o sepulcro com seu filho. Jesus encontra-se com ela, ela pega o menino, o caminho do sepulcro não é mais a rota dela, ela pega o menino e vai para casa, na mesma direção que Jesus. Talvez atrás, à frente, eu não posso te precisar isso. Mas eu quero te mostrar que quem tem futuro está andando na mesma direção cuja qual Jesus está indo. E quem não tem futuro caminha sempre na direção oposta
dele. Jesus entra nessa cidade e todos ficam maravilhados. A conversa é um profeta extraordinário. Chegou em nosso meio, está agindo a favor. Mas como é que eu sei disso? Pô, cara, eu estava no velório. Eu estava no cortejo. Eu vi o menino morto. Não é brincadeira. Aquele menino, ele voltou para casa com vida. A minha pergunta é, e eu termino aqui: o que Jesus tem feito na sua vida que dá para os outros verem? O que Ele tem feito na sua vida para que outras pessoas digam: olha que grande profeta Jesus é? Mas por que Ele era um grande profeta? Por que Ele era um grande homem? Por que Ele era tão poderoso? Porque, olha para mim, eu preciso que você descubra quem eu era. Preciso que você descubra onde eu estava. Eu preciso que você saiba qual era o resultado dos meus exames. Eu preciso que você converse com o meu advogado para que você consiga entender o problema que estava os meus negócios, o meu casamento. Sério? Sua vida estava desse jeito? Realmente Ele é poderoso. Ele é poderoso para abrir a madre daquela mulher que fez uma campanha para ter um filho. Ele é poderoso para curar o câncer de um irmão que já estava sentenciado de morte. Esse mesmo Jesus que saiu de Cafarnaum para ir a Betânia, Ele saiu do céu para vir aqui nessa noite, na presença do Espírito Santo, para agir a seu favor. Eu não sei o que você precisa, do menor ao maior problema, ainda que problema não tenha tamanho. O maior problema é o nosso. Essa é a grande verdade. Se você tem um problema, hoje com certeza ele é maior que o meu. Mas para mim o meu problema é maior que o seu. Eu queria que você ficasse de pés. Agora quero orar. Se você desejar caminhar conosco, atrás daquela câmera lá, nós temos uma sala, alguém vai orar por você. Se você quer conhecer um pouco mais a nosso respeito, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Hoje o projeto Recomeçar é Naim. Hoje você é a viúva. Seu futuro está aí. Para onde ele está indo? Se ele está indo na mesma direção que Jesus, está certo. Se ele está indo para o lado oposto, provavelmente lá tem morte. Lá tem uma cova aberta para sepultar seu futuro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer pelo teu filho, que sempre andou à frente, chamando a responsabilidade para si, dizendo aos fariseus: o que vocês estão discutindo com meus discípulos? Eu sou responsável por eles. Sempre atraindo a atenção e chamando a responsabilidade para ele.
entendendo nossas limitações. Porque o Senhor entende as limitações da medicina. O Senhor entende as limitações dos desejos de mudar e até onde eles conseguem nos levar. O Senhor conhece as nossas limitações sobre o governo de nossos filhos. O Senhor conhece as nossas limitações sobre a gestão do nosso matrimônio. O Senhor conhece as nossas limitações. E o Senhor vai à frente, nos ajudando, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Continua conosco, Senhor, nessa jornada. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, porque nós vamos viver um futuro extraordinário, porque o Senhor fechou a cova. O Senhor permitiu que a cova ficasse vazia, e o Senhor entrou com providência, dando solução ao insolúvel. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas. A tua igreja somos nós. Nós somos a tua noiva. O Senhor morreu por nós. Não foi por um templo construído por mãos humanas. Por isso o Senhor é responsável por nós também. Em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos. Traz cura nesta noite. Traz libertação nesta noite. Traz restauração nesta noite. Traz conversão nesta noite. Que seja uma noite de milagres, uma noite de perdão, uma noite extraordinária, onde nós vamos conversar com o nosso futuro, onde nós vamos ver o nosso futuro vivo, voltando para casa. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe, vá em paz. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, uma palavra rápida, sobre a história de um rapaz que tinha tudo para ser um perdedor. Ele caminhou num ambiente muito hostil. A vida dele não foi uma vida das mais agradáveis. Ele sempre travou grandes embates para se tornar quem se tornou. A oposição sempre fez parte do dia a dia dele. Seu nome, Jacó. Eu quero fazer uma reflexão, porque talvez nós precisemos nos agarrar a esses exemplos de oposições, cujos quais nós necessitamos de alcançarmos vitórias, de subjugarmos essas adversidades. E eu queria rapidinho, coloca para mim aí na tela, por favor, Gênesis capítulo 25, verso 26. Preste atenção, eu vou usar só alguns textos, vou comentar pouco. Depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Preste atenção, porque aqui está o nascimento desse menino. Ele é gêmeo com seu irmão Esaú, os dois. A diferença deles, provavelmente alguns segundos ou minutos. O texto diz que quando Esaú está saindo, a parteira nota uma mão presa ao pé do menino. Talvez porque, se nós fôssemos olhar, não estivesse esperando duas crianças naquela gestação. Mas eu queria que você entendesse o que vai acontecer com esse rapaz.
Quando alguém vê a mão dele ao calcanhar do seu irmão, eu não sei que mente insana acha que esse bebê está querendo suplantar, está querendo tomar o lugar de seu irmão. Eu fico pensando comigo, quem é que disse que esse garoto estava querendo nascer primeiro, estava querendo levar alguma vantagem sobre seu irmão? Mas foi isso que me parece que observaram quando este menino nasce. Quem é este menino? Este é um menino que quer o lugar dos outros. Quem é este menino? Esse é um menino suplantador. Quando Jacó nasce, sobre ele coloca-se um nome que não é dos mais agradáveis. Tanto não é, e tanto não gostava deste nome, que Deus, sabendo disso, muda este nome mais à frente. Mas ele já tem que viver com esse trauma. Por quê? Vamos brincar, Jacó. Cuidado com Jacó, que em Jacó não dá para confiar. O nome dele é Jacó, não é à toa. Vamos imaginar em como este menino teve que sobreviver sua infância, mediante a este rótulo que colocaram sobre ele. E pior, ele é gêmeo de um irmão que não é muito parecido com ele. O corpo de seu irmão se desenvolve um pouco mais. Seu irmão é peludo, é perito em caça. E o texto também diz que Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Se já não bastasse ser visto como um enganador, se não bastasse sofrer todos esses preconceitos, ele ainda tem que lidar com um dos maiores traumas que nós ouvimos hoje na sociedade. Eu não sou especialista na área, mas todo problema hoje que eu vejo numa pessoa, alguém diz que é problema com o pai. O menino é bandido, é com o pai. A menina é isso, é com o pai. Me parece que o pai carrega uma carga, e eu não estou aqui para dizer se é ou não é. Eu só sei que se fosse, esse garoto precisaria vencer. Porque a Bíblia faz questão que o caçador da casa, o forte da casa, o provedor da casa é Jacó, é Esaú. Então o pai prefere este menino, tem a preferência por ele. Muito bem, o tempo passa, e parece que Jacó quer conseguir alguma coisa, não para mostrar para os outros em si, mas talvez para si mesmo. E ele tenta comprar uma primogenitura. Eu já tentei, quando fui a Israel, descobrir que tipo de negócio era esse, mas nenhum guia soube me explicar. Hoje eu almocei com um guia que me guia no Egito. Ele está no Brasil, eu trouxe ele aqui, foi no churrasco, no aniversário do Diogo, e eu fiquei conversando com ele, sei lá, umas 3 ou 4 horas, e surgiu também esse assunto que eu queria saber, ele que está tão próximo, e essa palavra já ardia no meu coração, mas ele não conseguiu também me explicar. Me parece um entendimento que eu consegui ver, é que é algo tão subjetivo como a primogenitura, uma bênção que viria no final da vida do pai. Jacó deseja obtê-la, porque ele se interessa por isso. Se é algo que ninguém vai ver, por que é que ele quer essa bênção da primogenitura? O que é isso? Quando é que ela vai acontecer? Eu queria lembrar você que seu irmão Esaú está com uma fome tão grande. O que ele quer é um resultado imediato, que o imediatismo de Esaú dá lugar, se eu posso chamar assim, um empreendedorismo. A capacidade de Jacó de se adiantar, de olhar para o futuro e ver alguma coisa numa bênção que ele não poderia contar para ninguém que comprou, que seu irmão não diria a ninguém que vendeu. Mas me parece que esse menino queria ser alguém, pelo menos para ele, olhar para seu irmão e dizer em algum momento, numa briguinha, numa discussão, num momento de indiferenças,
E ele poder dizer: mas também o primogênito agora sou eu, porque você me vendeu. Essa informação não poderia vazar, até porque eu não sei nem se isso teria valor perante seus pais. Mas o tempo passou, e aquele menino vai se deparar com a oportunidade de ter a bênção sobre si. Ele engana seu pai, é verdade. E me parece que talvez o rótulo que colocaram sobre ele acaba vindo à tona em algum momento, porque às vezes o que pessoas dizem a nosso respeito começam a aflorar na nossa vida. Quando alguém diz que você é soberbo, se você não prestar atenção, é só uma questão de tempo até a soberba buscar uma ocasião contra você. Quando alguém te rotula, você tem que ter muito cuidado para que esse rótulo de alguma forma não recaia sobre o seu comportamento. Está agora ele aceitando a pressão de sua mãe para enganar seu pai. Finalmente o Jacó ele aflora. Ele diz para a mãe: eu estou com medo, papai pode me amaldiçoar. Sua mãe, o interpela, o estimula a enganar o pai. Mas ele tinha todo o direito de dizer: eu não quero fazer isso. Mas ele levaria finalmente alguma vantagem. É a oportunidade de ele ter alguma coisa, dele ser alguém. E às custas de quê? Jacó consegue a bênção da roupa de seus irmãos, de seu irmão. O pai não o abençoou. Não. Jacó sabia disso. Isaac só disse o que disse para Jacó porque pensou que ele era Esaú. É mentira aquilo que aconteceu. Ele recebeu a bênção, é verdade que recebeu, mas ela não era dele. Ele não tinha direito àquilo. Ele sabia que o pai, nitidamente, o pai mesmo disse no texto, ele se parece com Jacó. Mas quem é você? E ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Mas como você me trouxe uma caça tão rápido? Deus colocou a caça no campo para que eu fosse e tivesse êxito. Presta atenção o que esse cara está fazendo com a vida dele. Pastor, por que é que a Bíblia mostra erros como a bebedeira do Noé, como a negligência do Adão, como o medo e a insegurança do Abraão, como o partidarismo de Isaac, como a postura do Jacó, como falar demais do José, com o desejo incorreto de Davi, com as besteiras feitas por Sansão. Porque a Bíblia quer mostrar que essas pessoas não são pessoas perfeitas. Porque a Bíblia quer mostrar que Deus pode usar pessoas imperfeitas que buscam uma correção de rota. Quando eu olho para a história deste moço, o que eu vejo? Alguém fadado ao fracasso. Quando o irmão dele chega e descobre que Jacó ludibriou seu pai, Esaú disse: eu vou matar esse camarada. Agora a primogenitura não serve mais para ele, porque ele vai morrer. O que ele fez é passível de morte. Essa é a verdade. E aquele menino então, que sonhou receber a primogenitura, o reconhecimento de um pai que nunca teve, a honra de uma sociedade que nunca veio sobre ele, que tudo aquilo que ele ouviu de bom em sua vida inteira não tinha nada a ver com ele, e sim com seu irmão, que toda a bênção que ele recebeu de forma incorreta, e agora ele foge. É verdade.
Ele vai para um lugar que sua mãe mandou. Vai para a terra do meu irmão, meu filho, para ver se Esaú acalma o coração. E para lá esse cara vai. Eu aprendi uma coisa na minha vida: o problema foi feito para ser resolvido e não para se fugir dele. O que Jacó deveria fazer? Papai, chama o Esaú aí. Senta aí, Esaú. Senta aí, maluco. Lembra aquele dia que tu estava com fome, miserável? E aí tu me vendeu a primogenitura? Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas por que não fez? Primeiro, porque não tinha coragem. Segundo, porque ele não podia negociar esse tipo de coisa. Ah, mas ele valorizava coisas espirituais. Não interessa o que você valorize. Se você quer tomar posse daquilo que não é seu, se você não quer usar o meio correto para alcançar as coisas, se você quer puxar o tapete dos outros, se no seu coração na verdade só tem maldade, se você quer aparecer, se pelas costas dos outros você diz sobre pessoas aquilo que você não tem como dizer cara a cara, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A verdade é que esse cara é um fracasso. Sim, ele é um fracassado. Ele vai embora porque não consegue resolver seus problemas. E é por isso que casamentos acabam. É por isso que pessoas falem em seus ministérios, porque não tem coragem de olhar para a vida e dizer: esse problema é meu, eu sou desse jeito, e eu vou corrigir minha rota, eu vou mudar de postura. Mas não, ele foge. Então tá bom. Você quer ir para onde? Você quer fugir? Saiba de uma coisa: seu problema vai atrás de você. O Esaú não foi, mas a traição foi junto. E quando esse camarada chega, trabalhador ele é, isso é verdade. Determinado ele é, sim, mas ele quer as coisas rápido demais. Ele quer ultrapassar etapas, sim. Preste atenção. Me parece que a vida do traído Esaú foi muito melhor do que a do traidor Jacó. Quando nós olhamos à frente, nós vamos ver a misericórdia de Deus agindo sobre a vida de Jacó. Mas não esqueça que quando os dois se encontram, o que está de posse nas mãos de Esaú é muito mais poderoso do que no de Jacó. Quando nós olhamos esses dois irmãos se encontrando lá na frente, depois de tudo isso, vamos ver que Esaú poderia dizimar a casa de Jacó. E por que não fez? Eu vou te mostrar. Na casa do sogro, Jacó é enganado por seu sogro. Muda o salário dele 10 vezes para baixo. Está escrito na Bíblia, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Jacó tem problema com seus cunhados. Eles não conseguem mais conviver pacificamente, porque nitidamente os cunhados estão olhando a fortuna de seu pai passar para as mãos de Jacó. Mas pastor, como é que este cara enganador agora está prosperando? Pois é, antes de chegar na casa de seu sogro, ele teve uma conversa com Deus. Uma conversa onde ele desistiu de ser quem era, para se tornar uma nova pessoa. Uma conversa de fidelidade, é verdade, que a princípio é apenas financeira. Jacó não tem dinheiro, está chegando, então ele está dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo nessa empreitada, de tal maneira que eu volte em paz para a casa de meus pais. Na oração desse cara com Deus, ele diz: eu quero ganhar dinheiro e prosperar aqui, mas um dia eu quero voltar para casa, para encontrar com o meu irmão e dizer para ele: eu me arrependo, me perdoa. Olha só, é a oração dele no caminho. Mas preste atenção, mesmo com essa oração e essa vontade, ele chega na casa do sogro, trabalha 7 anos para casar com a mulher e recebe outra.
O sogro faz uma proposta para ele, sensacional: apacenta meus rebanhos, e eu te dou tudo aquilo que for salpicado e malhado como salário. Mas o texto diz que dias antes dessa proposta, Labão já tinha pego todos os salpicados e malhados e tinha separado longe do rebanho, e só tinha animal liso, e liso com liso. Pois o texto diz que o tal do Jacó, enganador, levava o rebanho para tomar água e colocava as varinhas de álamo, uma varinha sem casca e a outra com casca, ou seja, tudo listadinho dentro d'água. Eu não sei se isso é o suficiente para fazer com que o animal venha parir, certo? Talvez venha até daí, aquela cultura antiga que dizia que se uma mulher ficasse olhando muito para um troço, o filho nascia com a cara do troço. Eu não sei se essa cultura vem daí. Eu só sei de uma coisa: eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fazia o cara prosperar, porque ele resolveu ser fiel, então ele começa a prosperar, sim ou não? Isso, prospera tanto, o problema é tanto, ele tem dificuldade de lidar com seus cunhados, a situação está difícil, não consegue falar com o sogro está todo mundo de cara feia para ele, porque ele está prosperando, ele está prosperando, ele está prosperando. O sogro diz: agora meu filho, só picado e maiado é meu, o liso é seu. Ele foi lá, arrancou as varas, pronto, nascia liso. Depois você vai ler. Até que um dia Labão faz uma viagem, Jacó chama suas esposas e diz: vamos embora minha filha, vamos embora daqui enquanto seu pai está viajando. Mas agora no caminho ele vai ter um encontro sensacional com seu irmão. Eu queria que colocasse para mim, por favor, esse texto aqui, Gênesis 33, 1. Preste atenção. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e o quê? E esse cara vem com o quê? 400 homens com ele. Vem a comitiva do Esaú. Ele era um homem forte, ele era um caçador, e ele traz consigo 400 homens na direção do Jacó, que segundo o próprio Jacó, vem com um grupo de mulheres e crianças. Olha só, o irmão desse cara, que ele roubou a primogenitura, ele vem na direção dele com 400 homens, e o Jacó, o próspero, o cheio de rebanho, aquele que prosperou, ele traz consigo algumas mulheres, crianças e alguns animais. Mas pastor, o que acontece antes disso? Eu acho que vale a pena olhar um pouquinho atrás. O Jacó que era rico, o Jacó que era próspero, que mudou sua vida financeira, ele ainda tem um problema nas suas orações. Ele queria fazer tudo isso, mas o sonho dele era um dia encontrar com seu passado e resolver sua pendência com seu irmão. Então agora já avisaram ele: seu irmão está vindo. Ele passa todo mundo e fica no Val de Jaboque, onde ele tem um contato com um anjo. E ele segura o anjo, e o anjo disse: me libera. E ele diz: eu só te libero se você me abençoar. Pô, meu irmão, que benção, o cara é ricaço. Que benção que esse cara quer. O que ele quer? Filho? Ele tem aos montes. O que ele quer? Dinheiro? Ele tem aos montes. Esposa? Ele tem 2 e mais 2 concubinas. O que ele quer? Gado? Não. Que bênção é essa que esse cara continua orando? O que ele quer? O anjo disse: como é que é seu nome, cara? Me parece estranho um anjo não saber o nome de uma pessoa.
um ser angelical. Será que ele não conhecia Jacó? Ele é nada mais, nada menos que neto de Abraão. Que anjo desinformado é esse que aborda Jacó e diz como é que é seu nome? O que o anjo está querendo dizer para ele: cara, tu tem bens, tu tem filhos, você tem mulher, mas olha o que você está fazendo. Fugindo de tudo. Fugiu de seu irmão, fugiu de seu sogro, fugiu de seu cunhado. Sua vida é uma fuga o tempo inteiro, cara. Você nunca enfrenta nada, é sempre fugindo. Como é que é seu nome, cara? Ele diz: meu nome é Jacó. Esse é o meu nome. Por quê? Porque eu não tive a opção de escolher. Se eu tivesse a opção de escolher, não teriam colocado sobre mim um nome que me desse um rótulo tão ruim. E o anjo disse: então a partir de hoje, você não vai se chamar mais Jacó. Opa! Não, não. A partir de hoje, seu nome não é mais esse. Você não é mais isso. Ah, eu não sou mais isso? Não. Seu nome agora é Israel. Você lutou como um campeão e esse é seu nome. Beleza? Tá tudo tranquilo? Vamos embora. O anjo vai embora e Jacó atravessa o val. E na travessia do val de Jaboque, ele faz o seguinte. Gênesis 33, verso 2. E pôs as servas e seus filhos na frente. Lá vem Esaú, as duas, Bila e Zilpa, à frente com os meninos, Rúben, Simeão, Levi, ok? Alguns dos filhos, não vai vir aqui agora na minha mente quem é filho de quem. Leia, ok, sua esposa, ele põe logo depois, com quem? Com seus filhos. Raquel e José, ele põe atrás. Então ele diz: ó, nós vamos encontrar com Esaú, mas é desse jeito. As concubinas vão na frente com seus filhos, e se elas morrerem, dá tempo de Raquel e José ir embora. Lia ou Leia e seus filhos vêm aqui, e Raquel e José vêm aqui, e eu vou lá para frente. O que Jacó está dizendo é o seguinte: agora eu vou enfrentar meus problemas. Eu vou na frente encontrar com meu irmão. Por quê? Porque o Jacó morreu no val de Jaboque. E no val de Jaboque, Deus trouxe à tona aquele cujo qual o menino nasceu para ser. Porque você nasceu para ser campeão. Você nasceu para ser vencedor. Esse garoto, agora, este homem agora, ele vai lá para frente. E Esaú quer matá-lo. Esse sempre foi o plano de Esaú. Eu quero matar. Mas quando Esaú olha para Jacó, ele não vê mais o enganador. Ele vê o Israel. Eu acho muito interessante. É a mesma pessoa. Ela só está sendo vista por olhos diferentes. É a mesma mulher. É o mesmo marido. É a mesma pessoa. Jacó não mudou sua fisionomia. Não. Quando Deus entra, você olha para uma mulher que não sentia nada e volta a sentir o amor, o respeito.
Quando Deus entra com providência e te transforma, as pessoas olham para você e enxergam você totalmente diferente. Os dois irmãos agora estão caminhando um na direção do outro. Esaú vem, Jacó olha e diz: são 400 homens. Está certo. Mas quando ele olha para Esaú, quando Esaú olha para Jacó, o coração dos dois se move. Eles se abraçam. Jacó disse: tudo que eu tenho é seu, cara. Eu sou teu servo. Esaú disse: eu não estou precisando de nada disso, cara. Minha intenção não era vir aqui pegar nada seu. Minha intenção era vir aqui e tirar a sua vida. O que eu queria era te matar, até te ver, ou até ver o que Deus fez na sua vida, como Ele transformou você. Preste atenção nisso. Eles começam a conversar, mas para mim, o momento mais importante desse texto é o capítulo 33, o verso 12. Escute isso. E disse, quem disse aqui é Esaú, ok? Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Vamos juntos, Jacó. É o que disse Esaú. Mas preste atenção no que disse Jacó. Porém, ele lhe disse: meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que comigo tem ovelhas e vacas de leite, e se as fadigar somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do seu servo, e eu irei como um guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que eu chegue a meu senhor em Seir. Vai. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo caminho, a Seir, Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado, e por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Preste atenção. Aparentemente está tudo resolvido. Esaú disse: vamos juntos. Jacó disse: não vai rolar. Você tem com você 400 homens. Sua velocidade não é a mesma que a minha. Seu ritmo não é o mesmo que o meu. Se eu expor a minha vida e aquilo que eu conquistei, para que caminhe na velocidade que você consegue caminhar, com o estilo de vida que você estabeleceu, eu mato. Olha só, a maturidade de Jacó está dizendo: eu não tenho como ir contigo, cara. Não dá. Nossos ritmos são diferentes. Mas nós fizemos as pazes, está tudo jóia, mas nós não vamos caminhar junto. Mas eu vou na frente, você vai depois, você vai para Seir, eu vou para Sucote. Não dá. A velocidade dos outros, a expertise dos outros, o que Deus vai fazer na vida do outro não é o mesmo que vai fazer na nossa. Nós temos que entender e sobreviver a todas essas coisas. Os traumas, como ele sobreviveu na infância, as provocações, as brincadeiras, aquilo que nós, porque eu não sei se você é da época do cabeção, orelhão, dumbo, cabelo de fogo, baleia. Quem é dessa época? Levanta a mão por gentileza.
Sobreviveu a tudo isso. Hoje você não pode chamar uma criança. Cabeção. Processar você. Pare e pense. Os traumas. Tá bom, querido, todo mundo tem trauma. Conversa com um montão de gente aqui. É o pai que abandonou, o outro que bateu, o outro que traiu, o outro que machucou, o outro que fez. É isso? Você quer falar dos seus traumas? Todo mundo aqui tem trauma. Tem gente aqui que não... mas eu perdi meu pai cedo. Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Mas eu fui traído e o outro nem casou. Passei. Que nem um papa trair conseguiu. De tão ruim que é. Ruim a vida, não a pessoa. Tá bom? Não estou chamando ninguém de ruim, não. Eu estou dizendo que está assim de gente com a vida pior que a sua. Então pare de ficar olhando para isso. Enfrente seus problemas. São duros, mas são seus. Estamos olhando para um cara que tinha tudo para ser um perdedor e por muito tempo viveu, e pior, prosperou, ganhou dinheiro, enriqueceu, teve filhos, mas não se sentia pleno, porque era o Jacó rico, era o Jacó próspero, era o Jacó abençoado, mas não foi chamado para ser Jacó, foi chamado para ser Israel. Mas no momento em que teve um encontro com Deus, cheio da grana, ele diz: me abençoa, me abençoa. E o anjo, sabendo que tipo de bênção ele falava, não tinha nada a ver com coisas materiais, diz: então vamos mudar de vida, cara, vamos deixar o Jacó para trás, vamos embora, vamos se tornar Israel. É importante você saber que mesmo depois de se chamar Israel, ainda o chamavam de Jacó. Se você continuar lendo o texto, o anjo mudou o nome dele, sim ou não? Sim ou não? Mas daquele texto em diante, todos o chamavam de Israel? Todos o chamavam de? Sim ou não? Mas ele não tinha mais problema com isso. Porque agora para ele chamavam ele de algo que ele sabia que não era. Agora a vida desse cara foi para frente. Agora a vida dele rompeu. A mensagem que eu tenho para vocês hoje é: viva na terra, na dependência dos céus. Não tenha medo de quem governa. Quem está governando? Quem é? Quem está governando é Labão? Então tá bom, meu irmão, eu vou prosperar num ambiente onde o cara está defasando o meu salário. Quem está no comando? Quem está no comando é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Pois é, eu sou Daniel e sirvo ao rei dos reis. Quem está governando é Ciro, o rei da Pérsia. Pois é, eu continuo sendo Daniel, filho e parceiro do rei dos reis. É assim que a vida funciona. Nós temos que vencer as adversidades. Elas não são poucas, nem para Jacó, nem para mim, nem para você. Se você quer enaltecer seus obstáculos, fique à vontade. Você quer dizer que a vida é muito difícil para você? É assim? Você quer olhar e medir sua vida pela dos outros? Faça. Jacó nunca precisou, nunca. Eu não sei porque Rebeca fez essa loucura. Não sei onde ela estava com a cabeça, certo? Deus já tinha dito para ela que o maior serviria o menor. Mas ela o fez. Eu não sei de onde você está vindo, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu tenho que vencer todos os dias. Eu sei o que eu tenho que escutar todos os dias. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir o que está no coração das pessoas. Se você sabe o que é isso, você sabe que às vezes a palavra de Deus já falou com você a respeito de pessoas que estão perto de você e o que elas querem quando estão perto de você e como Deus manda você se comportar. Mas e aí? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? Nós vamos jogar a toalha?
Então saiba de uma coisa: as urnas não definem sua vida. O que vai acontecer na política não define o que acontece dentro dessa igreja, porque a nossa vida é governada pelo Senhor. Que nós possamos entender isso. Então, independente do desfecho dessa história, certo? Nós vamos continuar servindo a Deus. E saiba de uma coisa: principalmente se vier sobre a igreja tempos mais difíceis, viveremos os melhores tempos da igreja, porque é assim que funciona. Se vierem tempos fáceis, vamos crescer bastante, sim ou não? Sim. Mas se vier tempos difíceis, vamos crescer mais do que nos fáceis. Sai daqui e acredite nisso. Ubukhanya kwelakuskumeni sami, isandla zakho kwesami. Idolobha lilufifi, sibanjwa nesikhathi sethu. Abukho moya, abukho khathazeka, mina nawe kuphela. Ngaphansi kobuhlaza bungapheli, sibuka amafuendisi. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, nami indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akamhlaba kujikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kothando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa, uthando singeke salushiya. Izibani zomgwaqo ziyacwebezela, sibonise emehlweni akho. Izigidi zezinkanyezi ziyavutha ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo, ubuhlebe busuku. Izimfihlo zabiwe ngokujulile, ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sithina. Mhlawumbe indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta mfuleni, ubukeleza buthula buthamile. Akamhlaba kujikeleza siyadedela. Kulokhu kukhona kothando kuphunyula kumnandi kusolile. Izinhliziyo zethu zihlanganiswa. Indlela omamatheka ngayo, noma indlela amehlo akho abambe ngayo ami. Kuzwakala phakathi, umzuzwana ngesikhathi, noluthando nolungolo phezulu ngempela. Sintanta mfuleni.